Bem, amigos do primeiro ano, estamos aqui reunidos para mais uma aula nossa, né? E bora lá, módulo 33, da frente 2, que ele vai falar, o tema é natureza corpuscular da matéria, massa atômica e massa molecular. Na verdade, gente, neste módulo vai ser trabalhado assim, ó, como eu calculo a massa de um átomo e a massa de uma molécula. Lembrando que matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Então, se a água, ela é a molécula da água, é considerada matéria, ela tem que ter massa e volume, né? O açúcar, se o açúcar é matéria, tem que ter massa e volume. Volume é o espaço que ocupa. E a massa é a quantidade de matéria que eu tenho ali. Tá. Então, nós temos o átomo, que é aquele elemento químico sozinho, mas quando ele liga com o outro, ele forma a molécula. Então, nós temos aqui exemplo da molécula água, água oxigenada e gás carbônico. São todas moléculas formadas por átomos. Agora, deixa eu colocar aqui. Gente, tem um exercício, antes que o Igor pergunte, tem um exercício na página 173, exercício 4, que lá mostra como que chegou nesse valor, tá bom? Senão vai estender muito o nosso tempo. Gente, nós precisamos de um padrão. Vou dar exemplo. Padrão de beleza. Eu. Tá bom? Eu achei que fosse eu, né? Mas tá bom. Não, nós somos padrões. Mamãe falava, você é o filho do meio mais lindo que eu tenho. Então, é o padrão de beleza. Então, nós temos o padrão, tá? Usamos um padrão único de tempo, que eu posso determinar um período de um dia, que eu vou dividir em horas, que eu divido em minutos, que eu vou dividir em segundos, que eu vou dividir em milissegundos. Nós temos eu quero um tempo maior, eu vou dividir, então, ele tempo em meses, em anos, séculos. Então, eu uso um padrão de tempo, como eu uso também um padrão para determinar a distância. Então, eu posso usar aqui uma régua, que eu tenho o meu padrão, aqui é uma régua de 50 centímetros, se eu pegar o dobro dela, eu vou ter 100 centímetros, que eu vou ter 1 metro. Então, eu posso usar essa régua para determinar a distância entre dois pontos. Então, eu uso o meu padrão para distância, o metro. Outros países usam a distância usando a polegada. Tá? Eu sei que uma polegada é isso daqui, ó, esse pedaço aqui, ó, polegada. Parece que era polegada de um rei, que ele determinou, então era polegada. Eu sei que era alguém importante, que ele usava o polegar e tinha ali em torno de 25,4 centímetros. Enfim. Nós usamos também, né, para determinar o volume, né, o centímetro cúbico, o litro. Então, para tudo, para quantificar, nós usamos alguns padrões. Para o volume, para a massa também, né? Eu tenho aqui, ó, esse meu negocinho aqui de apagar, ele tem 18 ml, que é o volume deste meu... agora fugiu o nome aqui. Corretivo. Agora, imagine chegarmos, então, para quantificar a matéria, a sua massa. Foi criado o quilograma. Então, eu uso o meu padrão quilo.
eu, Alessandro, tenho 84 quilos, então a minha massa ela é 84 vezes maior que o meu padrão quilo, que é a minha unidade padrão. Agora, quando eu tenho uma massa que ela é muito maior que 1 quilo, então eu vou aumentar, que é no meu caso aqui 84 quilos. Agora, se eu tenho uma massa que é menor que 1 quilo, eu vou ter que fragmentar este quilo. Então, eu vou transformar, eu vou achar uma unidade menor que o quilo, que é o grama. O que é o grama? Né? Eu pego o quilo e vou dividir ela em 1000 pedaços. Então, você vai ter 1 quilo que eu vou dividir em 1000 pedacinhos, e um pedaço dele equivale a 1 grama. Agora, se eu tenho uma massa que é menor que 1 grama, então pega-se esse 1 grama, dividiu em 1000 pedaços, que eu vou ter o miligrama. Ó, miligrama é o grama dividido em 1000 pedaços. Só que vai chegar em uma hora que eu estou trabalhando o átomo. E o átomo ele é muito menor do que o grama, do que o miligrama. Então, foi criado um padrão para determinar a massa deste elemento químico. E o elemento escolhido como padrão de comparação de massa. Deixa eu só recapitular, tá? Eu posso usar esse meu corretivo como um padrão para determinar massa. Eu coloco este corretivo na minha balança e vou pegar o meu celular. Se eles tiverem a mesma massa, eu posso dizer, então, que a massa desse meu celular equivale a um corretivo. Agora, eu vou pegar essa minha caneca e vou colocar na minha balança e vou ver que a sua massa é maior. Então, eu vou ter que aumentar esses meus corretivos, sei lá, coloquei 2 corretivos. Opa, ficou igual. Então, qual vai ser a massa dessa caneca? A massa dessa caneca equivale a 2 corretivos. É o meu padrão. Eu posso usar qualquer padrão para comparar a massa. Agora, como eu posso usar qualquer padrão, imagine em um mundo ficaríamos loucos. Então, na química foi adotado um único padrão que todo mundo usa. Então, foi escolhido quem para ser esse padrão, para comparar todas as massas? Foi escolhido o elemento carbono, porque, querendo ou não, o carbono ele está presente em todos os compostos vivos. Então, foi pego o carbono. Por que o carbono 12? Porque nós já trabalhamos os isótopos. O carbono ele tem o número atômico 6, ele tem a massa 12, tem um outro carbono, que é o carbono 13, e um outro carbono, que é o 14. Existem 3 isótopos de carbono. Foi escolhido esse, porque ele é o que encontra-se em maior quantidade em todos os seres vivos. Então, eu não consigo, foi apagado este elemento aqui e foi escolhido, então, o carbono 12. Ele vai ser o meu padrão para determinar todas as massas. De uma maneira bem simples, foi pego o elemento carbono. Esse elemento carbono, ele tem 6 prótons e 6 nêutrons, por isso que a sua massa é igual a 12. Esse carbono, ele foi dividido em 12 pedaços, porque são essas 12 partes que compõem o núcleo do meu carbono. Então, foi escolhido ali o carbono, e dessas eu vou ter 12 partes iguais. Você pode ver que elas estão em partes iguais. É como se fosse uma pizza, e essa pizza eu dividi em 12 pedaços, e eu vou tirar um pedaço dela. Tirei esse pedaço dela. Esse pedaço, vou colocar como unidade U. O que é U? U significa unidade unificada de massa atômica, que eu posso chamar simplificadamente de
unidade de massa atômica. É esse pedacinho da pizza, esse pedacinho do carbono que equivale a 1/12, esse pedacinho aqui, ó, que equivale a 1/12, que é o da minha pizza, ele vai ser o meu padrão. Então, todos os outros átomos e todas as outras moléculas que eu for calcular a sua massa, eu vou usar como padrão esse pedacinho do carbono, que eu vou chamar de 1U, unidade de massa atômica. Só para vocês terem uma ideia, a massa, se eu fosse utilizar a massa em gramas, 1U é igual a tudo isso daqui, ó, em gramas. Então, ela é uma massa extremamente pequena, mas ela tem massa, né? É que eu não quero usar a palavra peso, porque peso e massa são conceitos diferentes, tá bom? Mas vamos imaginar o seguinte, né? Esse um pedacinho de carbono 12, ele pesa. Por mais que ele é muito pequeno, ele tem um peso. É como nesse exato momento, se tiver caído na cabeça de vocês, se caísse ali um grão de areia, não ia incomodar vocês um grão de areia. Agora, se eu encher um copo com areia e virar sobre a cabeça de vocês, vocês vão sentir aquilo caindo e vai incomodar. Então é a mesma coisa. Um único U não faz muita diferença. Agora, se você juntar todas essas useiras aí, se você juntar todas essas massas, você vai perceber que tem peso. Agora, peso não é massa. Então, aqui, ó, comparando aqui, ó, vamos deixar aqui, ó. Volta ali rapidão no outro. Volta. Ali na fórmula que tá mostrando, 1 é igual a 1/12 vezes MC. O MC seria o quê? A massa do carbono. Tá. A massa do carbono é aquele 10 a menos. Não. A massa do carbono é esse aqui, ó, 12. Esse 12, então, para você saber a massa do carbono em gramas, eu vou pegar isso daqui e vou multiplicar por 12. Porque esse daqui é a massa de um único U. Um único U. O carbono tem 12 U. Tá? Então, não sei se tá conseguindo entender ali que assim, eu peguei o carbono, dividi o carbono em 12 pedaços e peguei um pedacinho dele e falei assim, a partir de agora, esse pedacinho vai ser o meu padrão de massa. Eu vou comparar todos os elementos, todas as moléculas, eu vou comparar com este U, esse único pedacinho. Como o carbono tem 12 U, então a sua massa equivale a 12 U. Ah, professor, eu quero saber isso em gramas. Em gramas. Então, você vai pegar essa massa aqui e vai multiplicar por 12. Mas nós não vamos trabalhar muito isso daqui, não. Ó. Isso aqui é só para você poder comparar que eu estou trabalhando algo extremamente pequeno. Né? É algo muito pequeno, é algo, não é nem microscópico, é algo atômico. Ó, aqui vai ficar mais fácil. Ó, aqui eu peguei um carbono e coloquei na balança. Como eu falei, a massa você sempre tem que comparar com um padrão. Então, o que acontece aqui? Isso é de uma maneira didática para poder entender. Eu peguei o meu carbono e fui colocando aquele 1U. 1U. Quando chegou a 12U, a balança ficou equilibrada. Então, pera lá. Opa, qual é a massa do carbono? 12U. O mesmo aconteceria aqui, ó. Eu peguei o flúor, coloquei o flúor na balança. Gente, isso aqui torna a repetir, né? Aqui é uma maneira simples de explicar, que é o que é importante para vocês. Eu peguei o flúor, coloquei o flúor na balança. Coloquei um U. Nada aconteceu. Coloquei 2, 3, 4, 5, fui colocando U. Quando chegou no 19º U, a balança ficou equilibrada. Então, opa,
Qual é a massa do flúor? A massa do flúor é igual a 19U. A massa do carbono é igual a 19U. Então, dessa maneira, eu consigo determinar a massa de todos os elementos químicos, comparando sempre com o meu 1/12 do carbono, que é igual a 1U, que é o meu padrão. Aqui. Então, deixa eu só voltar aqui. Isso seria a massa de um átomo. Então, se vocês olharem no caderno de vocês, na apostila, eu não coloquei aqui, mas se vocês olharem ali na 166, na página 166, vocês vão ver que tem uma tabela com todas as massas dos elementos químicos. Tá bom? Tem a massa dos elementos químicos. Vocês vão ver que esses números, essas massas, não são massa com número inteiro, porque é uma massa ponderada. Eu já vou entrar lá no exercício que eu vou explicar o que é isso. Então, vocês têm ali na página 166 a massa de todos os átomos. Só que o átomo, quando ele se une com um outro átomo, ele forma uma molécula. E essa molécula, eu consigo determinar a massa dela. Como eu vou determinar a massa dessa molécula? Bem, olha lá. Você tem a molécula da água aqui, ó. E foi colocado igualzinho ao flúor, um de cada vez. Foi colocado um U de cada vez. No total, foi colocado 18 U's. Então, 18 multiplicado por 1U vai me dar 18U. Você tem aí, então, a massa de quem? A massa de uma única molécula de água. Então, qual é a massa de uma única molécula de água? 18U. Essa é a massa de uma única molécula. Vocês têm que entender que até alguns minutos atrás, nós usávamos como padrão para determinar a massa tonelada, quilograma, grama e miligrama. Usávamos essas quatro unidades para determinar a massa da matéria. Agora, quando eu estou trabalhando átomos e moléculas, existe um outro padrão, uma outra unidade, que é o meu U, unidade de massa atômica. Qualquer coisa, se fosse só parar aí e mandar ver. Aqui, ó. O que vocês vão estar fazendo nesses próximos capítulos, gente? Nesse próximo módulo? Determinar a massa da molécula. E para determinar a massa da molécula, eu vou ter que o quê? Multiplicar e somar. É que nem aqui, ó, glicose. Ó, glicose. C6H12O6. Então, eu tenho nessa molécula, vou colocar aqui, eu tenho 6 carbonos, eu tenho 12 hidrogênios e 6 oxigênios. Essa é a quantidade de átomos que forma a molécula da glicose. Porém, a massa de cada carbono é uma massa padrão, que eu já sei que vale 12U. Então, essa é a massa de cada carbono. A massa de cada hidrogênio, se vocês olharem lá naquela tabelinha de vocês, o hidrogênio está dizendo ali que ele vale 1. Então, vai ser 1U. Já a massa de cada oxigênio vale 16U. Professor, eu preciso decorar essas massas? Não. Essas massas, elas são fornecidas para você. Porque eu vou ter... Oi. Por exemplo, como a massa do oxigênio, você arredondou. Pode arredondar ou precisa usar certinho? Olha só, nós estamos no high school. Nós somos alunos do ensino médio. Arredondamos. Se você for trabalhar, vamos lá, eu vou estudar química, que foi o que eu fiz.
você usa o 15,995. Tá bom? Então, para aqui, Bia, nós vamos sempre arredondar. Tá bom? O único que você não vai arredondar é o cobre. Cadê o cobre? O cobre. Se quiser até assinalar o cobre aí, ó, faz um círculo no cobre, vai ser 63,5. E o cloro, 35,5. São os dois elementos que você não arredonda. Deixaram isso como padrão. O cobre e o cobre e o cloro você não arredonda. Vai ser o 63,5 e 35,5. O restante, vamos arredondar. Então, até faça um círculo nesses dois ali para você. Mas, Bia e toda a classe, fiquem tranquilos que esses valores são fornecidos para vocês. Mas vai chegar uma hora que você vai pensar no oxigênio e, opa, a massa dele é 16. Vai chegar no hidrogênio, a massa dele é 1, de tanto você fazer esses cálculos. Se você perguntar para mim, professor, qual é a massa do molibdênio? Não faço ideia. Não faço, também eu não vou procurar me matar para saber qual é a massa do molibdênio. Não quero nem saber. Se eu tenho dúvida, eu vou pesquisar aqui, ó. É 96. Mas vai chegar uma hora, como assim, a massa do sódio é 23, porque são aqueles mais comuns. Então, aqui, quanto que vai dar aqui, ó? 66 multiplicado por 12 vai dar 72, né? Ó, dá 72. 12 multiplicou por 1 vai me dar 12. Agora, cara, que conta chata essa aqui. Vai dar 666, vai dar 36, 96. Somando tudo, vai dar 180U. Então, olha, a massa da glicose é 180U. Então, a glicose, gente, né, é uma maçona. Só para vocês terem ideia, ó, a massa da água é 18U. A massa da glicose equivale a 180U. Então, a glicose é uma massa grande, né? Assim, digamos assim, vamos chamar assim, é uma molécula parruda, né? A água já é uma molécula pequenininha. Então, neste módulo, a ideia é o quê? É entender o conceito do U, que o U é um novo padrão para determinar a massa de algo muito pequeno, que é, no caso, átomos e moléculas. Lembrando que um U, que é essa unidade muito pequena, não precisa decorar, mas um U é igual a 1,66 vezes 10 elevado a 20, menos 24 gramas. Então, nós estamos trabalhando um universo muito pequeno e que todas as substâncias do universo, uma única molécula tem massa. Tá? Uma única. Então, nós trabalhamos aí um universo microscópico e tem massa. Então, aqui, ó, nós temos esse daqui, ó, este exercício, que é ali na página de vocês, a página 169, diz assim, ó, verdadeiro ou falso? Vou perguntar para vocês. A massa de um átomo de prata é 108 gramas? Falso. Falso. Falso, gente. Falso é com F, né? Eu tenho que fazer fono. Eu confundo F com V. Nossa, quando eu vou escrever assim, eu vou digitar assim, faca, eu fico assim, faca. Fazenda, então eu fico fá de faca. Volume, vou de vaca. Não. Bom, olha só. É falso, porque ele está dizendo que, ó, a massa atômica da prata, então a prata é Ag. A massa atômica da prata é 108U. Essa é a massa de uma única prata. 108 gramas seria uma porrada de prata. Seria muita prata. Seria ali 6 vezes 10 elevado a 23, que é o próximo módulo. Ó, a massa de um átomo de prata é 108 vezes maior que 1/12 da massa do átomo de carbono 12. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro.
ele é verdadeiro. Lembrando que esse 1U equivale a 1/12 do carbono 12. Então, 108U é 108 vezes maior que 1/12. Ó, a massa de a massa de prata, um átomo de prata tem massa 108 vezes maior que a massa do átomo de carbono. Será que isso é verdadeiro? Será que isso é falso? Bem, Falso? vamos ver. Por que é falso, Bia? Porque tá falando a massa do átomo de carbono e, na verdade, um U é 1/12 da massa do carbono? Sim, agora vamos lá. E qual seria a massa do carbono em si? A massa do carbono em si, ela é, ó, deixa eu só colocar aqui, ó. A massa do carbono é 12U. A massa da prata, ela é 108U. Ele quer saber aqui o seguinte, ó. Um átomo de prata tem massa 108 vezes maior. Se você dividir aqui, ó, 108 dividido por 12, vai dar 9. Então, aqui não é 108 vezes maior que a massa do carbono. Mas no item 4 está dizendo que a massa de um átomo de prata, ela é 9 vezes maior que a massa do carbono. Então, é verdadeiro. Porque quando eu falo esse 1/12, é a massa de 1U. Porém, o carbono, a sua massa é 12. Ele tem 12 vezes 1/12. É doideira esse, toda hora esse 12 vezes 1/12. Mas é isso. É o meu padrão. Então ficou falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Qualquer coisa, vocês me interrompam. Aqui, ele pede que você determine a massa, ó, massa molecular. É a massa de uma única molécula. Então, ele quer saber que você determine essa massa aqui, ó. Alguém me dá o nome deste sal aqui, ó? Sulfato de alumínio? Certo. Então, vamos lá. Ó, gente, primeira coisa, eu vou fazer, e lá no TC tem um punhado de exercício que é para você calcular. Gente, pelo amor de Deus. Ó, conselho, papai Lelê, faça. Treina, você somar isso daí, que vai ser muito importante para os próximos módulos. Então, aqui eu tenho, ó, alumínio, eu separo os elementos químicos. Olha, separei os elementos químicos. Alumínio, enxofre e oxigênio. Vou colocar aqui, ó, a quantidade. Ó. Eu tenho 2 alumínios. Eu tenho 3 enxofre. Eu tenho 12 oxigênio. Agora, eu vou multiplicar pela massa de cada um deles. A massa do alumínio, 27U. A massa do enxofre, de cada enxofre, 32U. E a massa do oxigênio, 16U. Eu vou descobrir a massa de cada um deles. 27 multiplicado por 2 vai me dar 54. 3 multiplicado por 32 vai me dar 96. E 12 multiplicado por 160 vai me dar 192. 192. Somando tudo isso, 5, 10, 12, vai me dar 342U. Então, lá, determine a massa molecular da seguinte substância, 342U, que é a massa de uma única molécula. Ah, professor, se eu quiser transformar isso em gramas, simples. Multiplica por 1,66 vezes 10 elevado a 20 menos 24 gramas. Você vai ter a massa de uma única molécula de sulfato de alumínio. Mas não é isso que ele quer. Ele quer que você determine a massa em U. Então, a massa é 342U.
que é um novo padrão para determinar a massa. Aqui, ó. Ô, professor, Oi. quando o exercício quiser que você converta em gramas, normalmente vai falar quantos gramas que vale um U, porque às vezes esquece, né? Vale. Ele vai colocar essas informações ali, sim, ele coloca. Tá bom? Ele deixa ali dados. Vocês vão ver que agora, a partir de agora, quase todos os exercícios, ele é rico em dados para vocês, as informações. E se ele te deu a informação, usa. Aqui, olha só. Esse aqui é um do ITA, esse aqui é um famoso exercício do ITA, tá bom? Que diz assim, pouco após o ano de 1800, existiam tabelas de massa atômicas relativas, nas quais o oxigênio tinha massa atômica sem U exato. Com base nesse tipo de tabela, a massa molecular relativa do SO3 seria... Então, gente, olha só, o tempo nosso é curto, eu faço, depois o TC lá vocês quebram a cabeça. Esse padrão de massa, eles vão mudando, viu, gente? A ciência, ela é muito dinâmica, a ciência, ela é viva. Ó, de 1800 para 2020, muita coisa mudou, até os padrões mudaram. Mas vamos lá, vamos seguir essa ordem aí, ó. Ele quer saber o seguinte, ó. 1800. A massa do oxigênio em 1800 equivale a 100 U. 2020, que nós estamos. Qual é a massa do oxigênio hoje? 16 U. Tá, vou colocar aqui. Qual é a massa hoje, 2020, qual é a massa do enxofre? Não é 32 U? Hoje. Hoje a massa do enxofre é 32. Em 1800, qual seria a massa deste enxofre? Alguém arrisca aí qual seria a massa desse enxofre em 1800? 64? Não, 1800... Não, pera. Atual que é 64, né? Não. 200? Atual é 32. O enxofre hoje é 32. Ah, achei que você estava falando do SO3. Hoje, em 1800, seria 200. Porque é o dobro, ó. É o dobro. É o dobro. Entendeu aqui a lógica? É o dobro. Agora, então, qual seria a forma do SO3? Em 1800. Em 1800, então, você tem o S e o O. O S em 1800 vale 200. U, multiplico por 1. O O em 1800 vale 100. Multiplico por 3. Então, aqui vai me dar... SO3, é isso mesmo. Vai me dar ali... O S vai... multiplica por... Vai dar 500. Eu viajei aqui. Multiplica por 3. É que eu fiz aqui... Então, aqui vai dar 200 e aqui vai dar 300. Então, em 1800, a massa do SO3 é igual a 500. Mas, em 2020, qual é a massa do SO3 em 2020? 2020, a massa do SO3 é o S vale 32, isso 2020. O O vale 16, que multiplica por 3, e aqui multiplica por 1, vai me dar 32, aqui dá 48, vai me dar 80, né? É 80. 80. Tá bom? Olha que doideira. Se as coisas mudam, não é? Então, aqui, para este exercício, E por último, agora por que vocês olhando naquela tabela da página 166, por que as massas elas não apresentam um número inteiro? Porque a massa de um determinado elemento químico, nós chamamos de massa de média ponderada. Porque é uma média
A massa é uma média de todos aqueles elementos, né, daqueles isótopos presentes. Vocês vão entender aqui, ó, como que funciona. Ó, na natureza, aproximadamente de cada 4 átomos de cloro, 3 têm massa atômica igual a 35 e 1 tem massa atômica igual a 37. Então, com base nesses dados, qual é a massa atômica média, tá? Média desse elemento cloro. Eu não posso simplesmente somar 35, somar com 37, dividir por 2, que vai dar 36. Por que não pode? Por que eu não vou ter essa média 36? Porque se vocês olharem, ó, de cada 4 átomos, 3 tem a massa igual a 35U. E um átomo tem a massa igual a 37. Então, se eu somar tudo e dividir por 2, eu vou ter ali uma média. Só que, se vocês observarem, eu tenho mais átomos, ou seja, eu tenho mais cloro de massa 35 do que o cloro de massa 37. Então, a média não pode ser aquela média soma e divido por 2. Então, para determinar a média do meu cloro, ficou feio esse cloro aqui, eu vou pegar o seguinte, ó, 3 que multiplica por 35, que é a média ponderada. Eu vou pegar 1, isso aqui eu vou somar tudo, deixa eu colocar um sinalzinho de mais aqui. 1 que multiplica por 37, e tudo isso eu vou dividir pelo total de átomos que eu tenho, que é um total de 4 átomos. Aonde vai me dar esse valor aqui, ó, 35,5. É o que aparece na tabela de vocês. Então, a média, né, do elemento cloro que eu trabalho é 35,5. Pode ver que a resposta ela está mais próxima do 35 do que do 37, porque eu tenho mais átomos na média 35 do que no 37. Lógico que vocês vão encontrar exemplos no caderninho de vocês, ali na página, tem alguns exercícios resolvidos, que é legal que vocês deem uma olhada nisso. Mas esse módulo, ele trabalha justamente isso, calcular essas médias, calcular a massa atômica e a massa molecular. Ô, senhor. Só um minutinho. Desculpa. Não.